semana passada, dia 2 de julho, uma nova lei. Essa lei foi intitulada Superendividamento, Lei do Superendividamento. Ela aumenta a proteção de quem tem muitas dívidas e não consegue pagá-las. Mas como é que funciona essa proteção? Assunto para Sheila Sodré esclarecer tudo no nosso quadro. Eu tenho direito? A advogada Sheila Sodré já está aqui com a gente hoje em estúdio. Oi, Sheilinha, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Você tá boa? Graças a Deus, bem. Graças a Deus. É uma lei super recente, a gente tá falando de uma lei que tem 5 dias de vigor. Pois né? é. Então a gente é atualizadíssimos. Mas vamos falar o que é que muda na prática da vida do consumidor. Quais foram as principais regras incluídas para essa prevenção? Porque quando fala uma prevenção de quem tá super endividado. Não entendi muito bem essa história não, Sheilinha. Fernandinha, é uma lei nova, mas é uma lei nova que atualiza o Código do Consumidor. Ela vai vincular a responsabilidade entre as empresas, que são empresas financeiras, tá? E as empresas também que vendem, que fornecem créditos para o nosso povo brasileiro. A grande realidade, Fernanda, é que o crédito se tornou tão fácil para as pessoas que existe, sabe aquela história da propaganda enganosa? E o nosso povo, ele acabou se endividando muito e chegando a um ponto que não dá para pagar. Isso sem respeitar o mínimo existencial. Então, a ideia da lei, que é a lei do superendividado, que a gente precisa realmente saber quem é que se enquadra no superendividado, tá? Ela veio exatamente para dizer assim, ei, peraí, vamos ensinar o nosso povo brasileiro primeiro, a se educar financeiramente. E essa responsabilidade, de uma forma, é passada também diretamente, como se o povo quisesse e está precisando ser tutelado nesse momento, para as instituições, principalmente as de crédito. Porque ela agora vai ter a obrigação, sim, de ser mais explícita na hora de oferecer um produto ou na hora de oferecer um empréstimo em vários meses. Na questão, Fernanda, dizer o seguinte, você está pegando aqui emprestado 10 mil reais, você vai pagar uma parcela de 200 reais aqui. No final, você pagou 30 mil. Tá aí, Fernanda, é isso aí. Na realidade, né? É isso. É deixar a pessoa claro, consciente de que vai pagar 3 vezes mais. Agora, Sheilinha, você falou, quem são esses super endividados? Quando é que a pessoa é considerada super endividada? Fernanda, olha bem, para você ter uma ideia, essa questão do superendividado, você tem que ir no judiciário, porque tem que ser uma declaração do juízo para saber se você se enquadra ou não nessa situação, por conta dos benefícios que vai gerar. E um deles é a obrigatoriedade de uma negociação a ponto de pegar todos os seus créditos e parcelar em 5 anos. Tudo isso em juízo. Agora, eu fico brincando, para quem me conhece, eu trabalho muito na área de pessoa jurídica, e aí na pessoa jurídica, o Estado protege a pessoa jurídica com uma coisa chamada recuperação extrajudicial e judicial. Quando eu vi a primeira vez essa lei, eu digo, é um pouquinho assim de uma recuperação judicial para a pessoa física, para aquelas pessoas que estão endividadas. Então, a lei, Fernanda, protege tanto a pessoa jurídica ao ponto, por exemplo, de suspender por um tempo da carência para pagar as dívidas até trabalhistas. Então, essa é um pouquinho ainda muito acanhada, né, que o Legislativo está fazendo com o nosso povo brasileiro, que passou por uma crise grande, está enfrentando uma maior ainda, que eu acredito que você deve estar sabendo do aumento aí da gasolina e do gás de cozinha, energia elétrica, salário tudo. Que é bom nada. Então, realmente, a pessoa ficou endividada. Então, para eu me considerar realmente um super endividado e requerer em juízo esse benefício para parcelar, eu tenho que estar com 45%, Fernanda, da minha receita comprometida com as minhas dívidas. E outra coisa, eu tenho que provar que aquilo que é essencial para mim sobreviver, para eu sobreviver com a minha família, não tá dando. E isso não é difícil, Fernanda. Não, quando você junta aí aluguel, deslocamento, escola de criança, plano de saúde. Comida. Que você vê sua grana, quem recebe um salário mínimo, por exemplo, já não deu, já não tá dando. Agora, Sheilinha, pelo que você tá me entendendo aí, tem que constituir um advogado e entrar com uma ação, é assim? Exatamente. Você só vai conseguir isso realmente no judiciário. Entendi. Porque o que acontece? Olha, Fernanda, você falou uma coisa assim, não vai ser qualquer pessoa também, não é aquela pessoa que tá com um carro
financiado, tem o carro, tem uma casa própria, tem alguns bens, está passando por uma dificuldade ali momentânea, mas tem bens para pagar os credores. Entendi. Se você tem bem para pagar os credores, venda os seus bens e honre os seus compromissos. É essa a ideia. Mas se de boa fé você ficou desempregado, né? Você teve problemas, você é um pequeno empresário, teve vários problemas com demissões de pessoas, você consegue provar, aí é outra situação. E o seu endividamento pessoal está nesse ponto, comprometendo o mínimo existencial, você vai poder se enquadrar e as pessoas que são os teus credores, eles vão ter que se habilitar, você vai habilitá-los no processo. Entendi. Por isso que eu fiquei brincando um pouquinho com essa questão da recuperação. E eles vão ter que aceitar essa condição em juízo. Entendi. Agora, Shelinha, prevê audiências de negociação entre o credor e o devedor? Vai ter, e todos os credores. Imagine quem, por exemplo, Fernanda, servidor público, aquela história, mas servidor público não teve redução de salário. Não teve redução de salário, mas fizeram empréstimos consignados a altos, e aí aquilo que não pode mais, após essa legislação, que é, propagandas do tipo, emprestamos dinheiro sem você olhar para o Serasa. Isso é muito comum para idosos, pensionistas, pessoas né? analfabetas, que não têm esse conhecimento, não vai mais poder fazer isso. Esse tipo de tem que ser claro, eu tenho que ter ciente de qual é o custo. Sabe aquelas taxas que você tem que pagar para poder preencher um cadastro e mil e um detalhes? Tudo isso tem que ser de forma explícita para você e porque realmente não pode comprometer. Quem vai estar te emprestando, ele tem que ter a consciência de procurar saber se realmente você já não está numa situação de vulnerabilidade para se tornar um super endividado antes de comprometer a sua renda. A lei também fala de garantia do mínimo existencial. Que seria esse mínimo? É pelo menos ter o que comer? Fernanda, esse mínimo não está estabelecido em lei para dizer é um salário mínimo, 20% do salário mínimo. Mas isso é algo a oferir. Você tem como oferir, tem como perceber isso se numa petição, porque, olha, a gente tem assim no Brasil, às vezes eles dão com uma mão e não dão com outra, né? Porque, por exemplo, quando não está regulamentado o que é o mínimo existencial, o juiz pode ficar na dúvida de estabelecer ou não. Você e o seu advogado de confiança, quando for estabelecer isso, ou a própria Defensoria Pública, que eu acredito que ela vai ser muito demandada para fazer esse tipo de trabalho, ela vai ter já como fazer isso, Fernanda, por aquilo. Sim. Mostra aqueles 45% de quem recebe 2 salários mínimos, que tem que pagar um aluguel de 800, que paga a prestação, que paga a água, que vai pagar a luz. Quando você soma ali, passou os 45, não está sobrando mal para você comer e ali... Não vai ter como não conseguir realmente se enquadrar e ter a proteção dessa lei agora que veio realmente para, no fundo, Fernanda, educar um pouquinho a gente. E também as instituições financeiras, né? Exatamente. Shelinha vai voltar e aí é a chance de você mandar a sua dúvida para cá. 98893-3999 para a gente conversar um pouquinho, né, sobre esse super endividamento. Viu, Shelinha? Perfeito. Um cheiro para você até Vou tomar um já. café. Toma um café. A lei do super endividamento, uma lei super recente, só 5 dias em vigor. Sheila Sodré aqui já falou um pouquinho sobre ela, já explicou e a Sonali mandou uma dúvida pra gente. Tô vendo. Tenho dívidas com mais de 3 anos em empresas de cosméticos. Não consigo fazer um cartão de crédito. Isso interfere? Muito provavelmente, né, Shelinha? Deve estar negativada, né? Indiscutível. Olha bem, você ter que pagar suas dívidas, vai ter que pagar. A grande questão, a lei veio para facilitar a negociação e abrindo um prazo muito bom, que vai até 5 anos para você pagar suas dívidas. Então, o que acontece? Se você realmente está devendo, fica com o nome negativado. Pode ser uma oportunidade essa de você fazer uma negociação com essa empresa de cosméticos para tirar o seu nome, né, no cadastro de proteção de crédito e assim você poder ter o seu cartão de crédito, aprendendo agora a usar, e o cartão de crédito também, que irá te oferecer um cartão dentro das tuas possibilidades de pagamento, né? Para não gerar problemas futuros, que se tem um vilão, chama-se o mau uso do cartão, porque não é o cartão que é o vilão. Exatamente, são as pessoas. Inclusive, muita gente não entende, por que a gente não pode fazer o dízimo no cartão de crédito? Porque o cartão de crédito é uma provisão de ganho, você não tem o dinheiro, você tem o crédito. E aí esse valor vai ser cobrado daqui a 30 dias. Então, assim, se você vai ter o dinheiro daqui a 30 dias, ele ainda não é seu. Exatamente. Então, é por isso que você não faz o dízimo no cartão de crédito, tá? Até porque dízimo é outra ideia, né? A ideia do dízimo é outra. É outra ideia. Você não dá aquilo que você ainda não tem. Você tá dando pela gratidão que você tem daquilo que você já recebeu, tá? Então, entenda direitinho aí como deve ser. Cartão de crédito é um crédito
pensando no dinheiro que você vai receber. E aí você vai gastando esse crédito, não tem jeito, vira bola de neve. Exato. Então, é Sonali, né? Foi que perguntou Sonali. Provavelmente, por esse motivo, você não consegue fazer um cartão de crédito. Realmente. Faça negociação com a empresa, né? Divida isso aí para depois você conseguir o seu cartão de crédito. A Bia diz que ela é confeiteira e que as vendas diminuíram 90%. E é verdade, viu, Bia? Ela disse que comprou um apartamento e não teve direito à carência. E ela quer saber, porque ela está com 2 meses de parcelas atrasadas. Ela consegue negociar, Sheilinha? Olha bem, em relação à lei do endividamento, essa nova lei mudando o Código do Consumidor, ela veio para facilitar as negociações de dívidas que não envolvem garantias reais. E no caso de apartamento, é uma garantia real. O apartamento é a garantia. Então, não está envolvido, tem um objeto, um tipo de dívida que não está envolvido, é essa, em relação a carro, em relação ao apartamento. O que você pode fazer e tem que tentar realmente é junto ao banco essa negociação, tá? É tentar empurrar essas parcelas para o final, é alguma coisa nesse sentido, né? Tentar refazer esse financiamento. Agora, se tem uma coisa, e aí eu tenho que lembrar e agradecer toda a equipe e o espaço que eu tenho aqui com a Fernanda, foi porque nós já trouxemos um advogado aqui especialista em negociação de dívidas, incluindo bancários e financiamento de casa, onde bancos compram a dívida de outro banco, de outro financiamento. Então, o que você pode pensar é que o seu financiamento junto a um banco, ele pode ser comprado ou você pode levar, fazer a portabilidade para outro banco com mais vantagem. Então, quando você parar para resolver essa questão, você veja todas as outras opções, porque os juros caíram, agora nem tanto, estão subindo, de não voltar a subir um pouquinho. Então, era o momento de você tentar uma renegociação. Isso é importante, principalmente para as dívidas que têm garantia real. Sandrinha está trazendo aqui uma questão com relação à moto. Ela disse que está devendo um empréstimo, um financiamento e também um financiamento de uma moto, mas não está conseguindo pagar. O empréstimo já renegociou várias vezes. O último ela renegociou em 36 parcelas, mas ainda assim está difícil de pagar. É autônomo e o que é que eu posso fazer? Ou seja, ele já traz aí uma coisa que ele fez. Ele tentou, né, a negociação, ele tentou o parcelamento. É uma mulher, Sandrinha, não? É, mas eu acho que talvez é homem e mulher, então talvez o marido esteja usando. Olha, sou meio estranha com esses WhatsApp com casal, ou é seu ou é dele, pelo amor de Deus, gente. Individualize isso, seja mais empresarial, mas essa história é meio complicada, mas vamos lá. Olha bem, Sandrinha, ou marido ou companheiro de Sandrinha, você está indo muito bem, você tentou negociar. Agora, pense bem, será se essa é a sua única dívida? Será se você não tem algum empréstimo consignado? Será que você não está com CDC em outra situação? Eu estou devendo um empréstimo e um financiamento da moto. Pois é, então você, em relação à moto, você não vai se beneficiar dessa legislação. Mas isso prova a sua capacidade de honrar os seus compromissos. Então você tem como verificar, por exemplo, como é que anda essas outras situações, esses outros empréstimos. E aí você pode sim conseguir muitas vezes uma negociação, uma renegociação muito mais interessante das outras dívidas. Ou seja, é procurar o banco e outros bancos, né, Exatamente, isso faz toda a diferença. Vai procurando outros bancos. Tem um monte de perguntas, mas deixa aqui, ó. Deixa essa última aqui, Vaguinho. Fiz um acordo, paguei no dia, mas ainda estão me cobrando. Tô com o nome sujo, como é que eu faço? Coloco na justiça, ela não deixou o nome dela. Sim! Claro! Do mesmo jeito que quando você deve, ele te cobra multa, tem juros, eles aperreiam ao ponto de ser um abuso, uma invasão de privacidade, tanto que essas empresas, elas te perturbam, né, quando você deve, ou até para te oferecer o produto. Então, nesse caso, você já avisou, você está com pagamento em dia, você tem que ir na repartição para pegar o documento expresso de que eles estão te colocando numa situação, né, vexatória, porque está com o teu nome no Serasa, você pega isso, o Serasa ou proteção de crédito mesmo, você vai pegar esse comprovante e vai sim buscar em judiciário uma reparação que acaba sendo ou tendo uma boa negociação em relação a esse débito, porque gera dano sim. Ou seja, dá para você
ainda receber danos morais, né, Sheilinha? Exatamente. Na hora de cobrar, sabe? Aí na hora de tirar o nome do Serviço de Proteção e Crédito, não sabe? Ora, que é isso? Tem que ter responsabilidade, é o custo do negócio. Sheila Sodré tá nas redes sociais, @Sheila_Sodré. Você vai lá, segue, tem muito conteúdo legal postado para você acompanhar. Sheilinha, obrigada, viu, amiga? Nada, minha amada. Até semana que vem. Tava gostoso ali o bolinho, as coisas? Minha amiga, bonzinho foi o chocolate que eu peguei seu, viu? Daqui a pouquinho, Sheilinha vai se dar bem ali com as coisas da Sara.